Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e o tema de hoje a gente vai falar sobre validação em cascata. Talvez algumas pessoas chamem com um nome diferente, mas para mim eu acho que esse é o nome que mais se identifica com o tema que a gente vai ver hoje. E antes mesmo de eu falar sobre esse assunto, eu explicar exatamente com um pouco mais de detalhe, né, sobre o que fala esse vídeo de hoje, eu deixei aqui, né, meus endereços das redes sociais. Então, se você já me segue, eu queria agradecer, se você já é um seguidor. Se você não me segue nas redes sociais, né, por favor, dá uma pausada nesse vídeo aqui, vai lá, me segue nas redes sociais e volta aqui pro vídeo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender do like. O assunto de hoje é extremamente interessante e com aplicação em diversos tipos de trabalho, pode ter certeza. Tá bom? Eu utilizei esse trabalho num cliente, então, e foi extremamente satisfatório. Eu tenho certeza que vai ser para vocês também, beleza? Então vamos lá para minha tela e vamos lá para o assunto. Então, só para exemplificar aqui para vocês, né, o que significa esse trabalho. Então, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que você tenha uma base de dados onde você faça cadastramento. E aí não interessa o tipo do cadastramento. Imaginar que você cadastre produtos, que você cadastre clientes, que você cadastre fornecedores, enfim. E que você queira, né, por algum motivo, você queira fazer validações. Ou seja, como a gente viu, se você não sabe exatamente o que é uma validação ainda, eu vou explicar aqui nesse assunto, mas eu tenho um vídeo que fala somente sobre isso, e aí eu vou colocar aí no cards aqui em cima para vocês. Ok? Mas o que basicamente esse trabalho ele vai fazer? Então você imagina o seguinte: você imagina que você tem uma lista e aí eu fiz uma validação. Então, na verdade, a validação é essa caixa suspensa, essa caixa de listagem, onde a gente consegue travar as informações que a gente quer inserir aqui nesse campo, baseado numa tabela que a gente cria separada. Então, isso evita com que a gente coloque nomes diferentes, coloque fornecedores com S, sem S, com letra maiúscula, com letra minúscula, enfim. Que a gente coloca com acento, sem acento. Então, o principal objetivo de uma validação é essa. Só que o nosso trabalho, o nosso vídeo de hoje, na verdade, ele vai falar sobre validação em cascata. E o que seria isso? Então, vamos lá, na prática. Seria você escolher algum assunto, algum tema, como fornecedores, por exemplo, e na caixa seguinte, no campo seguinte, por exemplo, ele ter uma outra validação, onde os campos que serão disponibilizados aqui serão apenas os campos relacionados a este assunto. Então, o que eu quero dizer? Então, por exemplo, nesta caixa, percebam que aqui eu tenho fornecedor 1, 2 e 3, por exemplo. Então, eu escolhi fornecedor 3. Na minha caixa de listagem seguinte, ele tem que me disponibilizar apenas assuntos relacionados à minha validação anterior. E aqui no meu caso, quais são os campos? Então, é fornecedor 8, 9, 10, por exemplo. Se eu tivesse escolhido aqui o fornecedor 2, então ele iria me disponibilizar aqui apenas números relacionados ao meu fornecedor 2. Então, o objetivo principal desse trabalho é isso. Então, vamos pegar um segundo exemplo aqui. Então, se eu quisesse escolher funcionários, por exemplo, a minha validação seguinte, ela só vai me disponibilizar campos que estejam relacionados com funcionários, e não mais com fornecedores. Então, vamos imaginar que funcionário 1, 2, 3, eu vou escolher funcionários 1. O meu campo seguinte também vai fazer isso, vai apenas disponibilizar campos, informações que estejam relacionados com o funcionário 1. Então, no caso aqui, o salário 1.000, 2.000 e 3.000. Como eu sei isso? Porque eu previamente cadastrei numa tabela quais são as informações que eu quero que apareçam quando eu escolher um determinado valor numa caixa de combinação, ok? Então, esse é o objetivo do nosso trabalho. Então, na prática, a gente vai ver como que isso funciona, ok? E aí, o que eu fiz, para tentar ser um pouco mais... para tentar ser mais claro, de repente, na explicação, que pode ser que, para quem não conheça funções alinhadas, ou para quem não conheça, por exemplo, uma caixa de validação, uma caixa suspensa, talvez o entendimento fique um pouco mais complicado. Mas eu vou tentar, de maneira didática, tentar passar isso de uma maneira simples. Então, vamos lá. Para que a gente consiga chegar neste resultado, a gente precisa alinhar
E aí eu também vou deixar nos cards aqui, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre alinhamento de funções, tá? Então, neste caso, a gente vai precisar alinhar duas funções, no caso aqui as funções corresp e a função desloc, sendo que no caso da função desloc, ela é uma função mais recente, ela é uma função já considerada como uma função matricial, então ela tem algumas características diferentes da função, né, corresp, por exemplo, que é uma função comum, e na verdade a associação dessas duas funções dentro, né, de uma fórmula colocado dentro de uma caixa de validação é que vai trazer esse efeito para a gente. Mas o que a gente precisa previamente para a gente poder fazer esse trabalho? Então, vamos lá. Eu criei aqui uma aba, uma planilha assistente, uma guia assistente aqui, para colocar as informações que eu quero que apareçam na caixa. Então, assim, o que é importante a gente entender é que quanto mais, vamos chamar assim, quanto mais profunda, né, seja essa cascata, quanto mais níveis a gente, né, deseja nessa cascata, obviamente que mais tabelinhas a gente vai ter que criar aqui. Então, no caso, se você quiser uma validação e criar apenas uma informação seguinte, são só duas tabelas. Mas neste caso, deste trabalho que eu fiz, eu precisei expandir um pouco mais. Mas a ideia vai ser a mesma. A única diferença é que você vai ter que expandir para a quantidade de níveis que você queira colocar nesse trabalho. Mas vamos lá. No meu caso, né, o que a gente precisa, o que eu precisei fazer e vocês também precisarão fazer. Primeiramente, né, é criar. E aí aqui a ordem não interessa, tá? Mas aí seria ideal que ele tivesse numa ordem aqui, né? Por algum padrão de ordem para que ficasse mais fácil o entendimento para vocês. Mas no meu caso aqui, por exemplo, no meu primeiro nível da minha validação, eu coloquei aqui. Então, quando eu entro aqui no meu campo, por exemplo, deixa eu arrastar para cá. Então, quando eu entro aqui no meu primeiro nível, e nesse primeiro nível ele abre essas opções, aqui eu inseri uma validação simples. Nesse meu primeiro nível, a validação foi uma validação simples, ou seja, o que eu fiz aqui? Eu vim em dados, dentro de dados eu criei, eu cliquei no meu botão de validação, entrei na minha opção de lista, e aqui na minha opção de lista, eu vim aqui e fiz referência, né, desconsiderando o cabeçalho, eu fiz referência aos meus outros campos, que é a minha primeira linha, né, de validação. E cliquei em OK, e cliquei no botão aplicar, né, para que ele copiasse para todos os outros, porque como eu já tinha informações abaixo, ele respeitou essa validação para todos os outros, ok? Então esse foi o primeiro nível, uma validação simples, para que ele aparecesse aqui na caixinha para mim, né, qual é o meu primeiro nível baseado no primeiro cadastro que eu fiz aqui. Ok? Então, esse é o primeiro trabalho que a gente precisa fazer. Então, recapitulando aqui, se eu precisasse fazer essa mesma validação, por exemplo, nesse campo, eu viria aqui em validação, escolheria aqui lista, dentro de lista aqui, eu viria aqui na minha setinha e eu venho aqui e marco a minha relação. De primeiro nível de validação, volto aqui na seta e clico em OK. Ok? No caso aqui, ele está perguntando se eu quero copiar, porque ele já existe uma, então eu vou dizer que não e vou cancelar, ok? Então, para inserir uma validação de primeiro nível, seria basicamente isso, e aí esses campos já ficam travados naquela minha validação, ok? Então, vamos lá. Como eu falei, se vocês quiserem um pouco mais de detalhes sobre essa validação, eu tenho um vídeo no canal que fala só sobre validação de dados. Então, vamos lá. Para o próximo nível, a gente vai ter que criar também quais são os campos que a gente quer, caso a gente faça essas escolhas. Então, só para exemplificar, então vamos imaginar o seguinte, aqui eu escolhi fornecedor e as informações que vêm nas validações seguintes são informações para fornecedores, no segundo para funcionário, no terceiro vamos escolher aqui clientes, então vai aparecer aqui para mim clientes, eu escolho um cliente aqui e aqui vai aparecer outro, no próximo vamos escolher sócios, por exemplo, vamos escolher aqui sócio 3 e aqui ele vai aparecer lembrando que
quando toda essa validação já está montada e porventura você já preencheu informações como eu fiz aqui, é obrigatório, sempre que você começa um nível de validação, né, um nível de preenchimento, por exemplo, neste caso, eu não tenho informação aqui, não tenho aqui, mas eu já tenho aqui porque eu já fiz os testes anteriores. Então, o que eu faço? Eu começo aqui escolhendo e eu preciso obrigatoriamente, né, para que eu não caia num erro, a preencher todas as informações, porque a informação que ela registrou aqui, diferente de uma PROC-V, ela não vai atualizar sempre que eu mudar essa informação, não. Ela vai me disponibilizar um novo nível, né, de cascata baseado na informação anterior, que foi a informação que eu coloquei aqui, ok? Então, isso para esse e para todas as outras informações. Então, teoricamente, eu preciso ter uma ramificação para fornecedores, para cliente, para funcionário, ou seja, eu tenho que ter mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 níveis de caixinha. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, na minha tabela, né, só para, né, eu já coloquei, a gente não vai fazer novamente para o vídeo não ficar muito extenso, então, mas eu já coloquei. Então, como que funciona o nível? Então, vamos lá. Primeiro nível. Então, eu cadastro, faço a minha validação original, né? A minha validação inicial, na verdade. Então, e aí, para cada um desses, eu preciso colocar uma tabela e para cada tabela desse aqui, eu preciso ramificando caso eu queira aumentar os meus níveis. Ou seja, então, vamos lá. Fornecedor, eu vim aqui e repliquei um fornecedor para cá. Se eu quiser... a hora que abrir a opção fornecedor, abrir outro nível para mim, eu preciso colocar outros níveis embaixo. Então, quando eu escolher aqui fornecedor, eu quiser que expanda mais um nível, eu preciso arrastar fornecedor 1 para cá e abrir novos níveis. Então, vamos lá. Clientes, cliente nível 1. Se eu quiser expandir mais um nível, então eu coloco o cliente aqui. Se eu quiser mais um nível, eu coloco nível de cliente aqui. 1, 2, 3. E eu estou colocando aqui fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, cliente 1, cliente 2, cliente 3, porque como eu fiz um trabalho, eu não tenho autorização para colocar nome de clientes, nome de fornecedores, nome de sócio, enfim. Então, eu exemplifiquei dessa maneira, mas vamos imaginar que aqui, com certeza, teria o nome do fornecedor, aqui o nome do cliente, aqui o nome dos sócios, aqui o nome dos consultores, enfim, e assim sucessivamente. O que é importante, né, todo mundo entender como que precisa montar essa estrutura para que a validação seja feita. Então, recapitulando aqui. Então, cliente, primeiro nível. Se eu quero expandir um nível, eu crio uma nova tabela aqui. Se eu quiser expandir esse nível, eu preciso colocar, né, aqui embaixo. E aí não interessa, 3, 4, 5, quantos níveis eu quiser. Se eu quiser expandir esses níveis, eu preciso criar novos níveis aqui. Se eu quiser expandir isso, eu preciso... Então, assim, essa informação inicial, ela vem para a parte superior. Se eu quiser ramificar, eu coloco aqui o que eu quero que apareça no meu segundo nível. Se eu quiser aumentar para um terceiro nível, eu preciso pegar essas informações e jogar para cá e acrescentar o que eu quero que venha no meu próximo nível. Ok? Então, a mesma coisa para funcionários. Então, funcionários, eu vou criar um para funcionários. Então, eu criei um para funcionários aqui. E aí, eu preciso colocar quais são os funcionários. Então, se eu coloquei funcionário 1, né, e eu quero que embaixo dele, né, ou na próxima validação, venha outras informações, eu preciso colocar funcionário aqui. Então, eu venho aqui, coloco funcionário aqui, e a ordem, o lado que eu vou colocar aqui, ele é indiferente. Eu só tentei, né, exceto funcionário que está aqui, os outros, eu tentei colocar tudo numa ordem para que facilite, inclusive, a montagem dos campos aqui. Então, vocês vão perceber o seguinte, que eu tenho aqui fornecedor, clientes, funcionários, sócios, consultores e outros no primeiro nível. Então, primeiro nível é o quê? Eu preciso jogar, né, para que eu crie a primeira validação, né, a primeira cascata, eu preciso jogar ele para cá. Só que a minha cascata não pode ficar vazia. Então, eu preciso dizer o que ele vai vir aqui. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, eu escolho aqui fornecedor, e aí eu crio a minha primeira validação, aqui na minha validação eu tenho que dizer o que eu quero que venha embaixo de fornecedores, ok? Se eu escolher funcionário, eu quero que escolher o que vem embaixo de funcionário. E aí, embaixo de funcionário, se eu quiser que venha alguma coisa, então eu preciso ir
criando esse sistema de cascata. Então, é exatamente isso. Então, eu criei fornecedores e aí eu queria criar uma primeira validação. Então, eu pego fornecedores e jogo para cá e digo o que eu quero que venha embaixo de fornecedores, ok? Então, eu coloquei. E aí, depois eu queria mais um nível. E aí, no próximo nível, eu queria que embaixo de fornecedor 1 viesse mais alguma coisa. Então, eu preciso criar mais uma tabelinha aqui de fornecedores e dizer o que eu quero que venha embaixo dele. Se eu quisesse mais um nível, eu teria que pegar fornecedor 2, 3, 4, jogar aqui para cima, por exemplo, e dizer o que eu quero que venha embaixo aqui. E foi o que eu fiz. E assim sucessivamente para todos os outros. Então a ideia é, primeira validação de nível, eu quero expandir o primeiro nível. Eu jogo para cá e digo o que eu quero que venha embaixo dele. Eu quero expandir mais um nível. Então, eu pego ele aqui, jogo ele aqui para cima e digo o que eu quero que vá embaixo dele. Eu quero expandir novamente, eu pego essa informação aqui, jogo para cima e digo o que eu quero que venha embaixo dele. E assim sucessivamente para todos os outros. Uma vez montado essa estrutura, e aí vocês percebam que está tudo montado para sócio, para consultor, está toda montada aqui, ok? Exceto um, que aí eu vou dizer para vocês por que eu deixei ele fora, né? Para poder mostrar, né, uma diferença em relação a esse tratamento inicial. Então, vamos lá. Montado isso, uma vez montado, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar colocar essas duas funções dentro dessa validação, né, partindo do segundo nível. A primeira é uma validação normal, como eu falei, uma validação de dados normal, ok? Só precisa que apareça o primeiro nível aqui. A partir do segundo nível, né, aí a gente já precisa colocar essa validação. E aí como que funciona? Eu preciso vir aqui, clicar no meu botão de validação e colocar a minha função aqui dentro. Só que para colocar aqui dentro, principalmente para quem está iniciando, é um pouco mais complicado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar ela fora e depois a gente coloca ela aqui dentro. Então, eu vou cancelar aqui. Eu separei quais são as duas funções que a gente precisa colocar e depois a gente coloca ela aqui dentro. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui como se fosse o meu primeiro nível aqui. Então, vocês percebam que ele já tem a minha validação aqui, ok? Então, a gente vai fazer como se ele estivesse começando agora. Então, o que eu preciso fazer? Eu começo sempre com o sinal do igual, vou colocar aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, tá? Ao invés de começar aqui escrevendo, eu vou começar sempre pelo assistente, porque eu acho que para quem, independente do nível da pessoa que está assistindo, eu acho que fica mais fácil o entendimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pelo assistente e vou escolher aqui CORRESP, que é o primeira informação, e depois a ninhada, né? O CORRESP vai estar dentro da função desloque. Okay? Então vamos lá, CORRESP, eu clico em OK. Então vamos lá, o que a função CORRESP fala? Ela vai dizer, né, a partir dessa informação, qual que é a linha que essa informação está. Basicamente, o CORRESP vai dizer isso, tá? Em que linha que essa informação está nessa nossa tabela. E a segunda vai dizer o seguinte, olha, quando você encontrar essa informação, me desloca, né, ou me apresenta um determinado range de informações, ok? Então vamos lá para o primeiro aqui. Qual que é o meu valor procurado? É o meu fornecedor, ok? Qual que é a minha matriz procurada aqui? Então vamos lá, a minha matriz procurada aqui vai ser, a gente vai para a aba tabela e na verdade, como a gente está procurando essas informações aqui, a nossa função, no caso aqui, a minha função, a minha matriz procurada vai ser a partir da célula B, ok? Até a minha última célula aqui. Apenas o cabeçalho, ok? E aqui no tipo de correspondência a gente vai colocar o 0, ok? Porque o 0 representa a correspondência exata. Ou seja, eu não quero encontrar uma variação. Eu quero que quando ele encontrar exatamente essas palavras, ele identifique para mim, ok? Então vou clicar em OK. Ele está dizendo que esse valor ele já corresponde, porque, como eu falei, ele já tem uma validação aqui no campo. Então, eu vou só cancelar essa informação. Por quê? Porque ela já está aqui dentro. Ou seja, foi exatamente isso aqui que eu montei. Ou seja, o meu CORRESP, ele fez referência ao valor que eu quero. A gente procurou na matriz tabela, que é essa. E aqui nessa matriz tabela, a gente veio aqui só no
na linha de cabeçalho, apenas na linha de cabeçalho, do primeiro ao último item aqui. Então, foi isso que nós fizemos aqui. E na sequência, aqui, ele me pergunta o seguinte, se eu quero valores aproximados ou se eu quero o valor absoluto. E o 0 aqui representa o valor absoluto. Okay? Então, recapitulando, o Corresp ele me diz em que linha que ele está, né, baseado numa palavra, né, um valor procurado. No caso aqui do primeiro exemplo, o nosso valor procurado aqui foi o H4 aqui, para ele poder trazer uma linha correspondente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em cima, eu vou demonstrar esse resultado. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo para a gente que a função, que é a primeira função da validação aqui, ele está dizendo que o fornecedor ele está na 7ª linha, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa, só corrigindo. 7ª linha não, 7ª coluna. Então, foi essa informação que ele colocou. Então, o Corresp ele demonstrou para a gente que a informação está na 7ª coluna. Então, vamos lá. E agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai, já que a gente já descobriu, qual que é a coluna, ou seja, na primeira, no Corresp que a gente colocou, o Corresp ele identificou qual que é a coluna que a palavra fornecedor está. Então, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse resultado e colocar dentro da função desloque. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, como eu falei, a gente vai usar essa informação de cima para a gente poder fazer essa validação. Ou então, eu posso deixar ela aqui para a gente fazer uma validação dela e embaixo a gente vai iniciar a função desloque. Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar o cursor depois do sinal do igual. Vou clicar aqui no meu assistente de função, ou melhor, deixa eu digitar aqui para ele aparecer o desloque, dou um tab e agora sim eu estou dentro da sintaxe da função desloque. Então, o que a função desloque ela me pede como argumento aqui? O primeiro argumento é que eu diga uma referência. Então, qual que é a referência? Na verdade, a gente vem na nossa tabela e na nossa tabela eu preciso dizer o seguinte, qual que é a referência? Por quê? Porque ele vai pegar como referência essa informação e vai trazer para a gente e vai deslocar para a gente sempre uma quantidade de informações partindo dessa célula. Então, eu vou colocar aqui o A2 como referência, vou clicar em ponto e vírgula e na próxima sintaxe ele está me perguntando o seguinte, quantas linhas eu quero deslocar? Então, no caso aqui no nosso exercício, se a gente está procurando fornecedor apenas no cabeçalho, eu quero trazer as informações das linhas de baixo, eu quero trazer a partir da segunda linha. Então, o argumento dessa função, ele diz exatamente isso. Eu preciso dizer qual é a referência, dizer quantas linhas eu quero que ele desloque abaixo e o meu próximo argumento vai me dizer quantas informações eu quero que ele traga depois que ele deslocou uma quantidade de linhas. Então, no caso aqui, eu vou dizer para ele que eu quero que ele desloque uma linha e vou no ponto e vírgula e o meu próximo argumento ele me diz o seguinte, quantas colunas, ou qual coluna. Por exemplo, no caso aqui, o que está determinando o número da minha coluna é a função Corresp. Então, nela eu não preciso mexer, porque o que aparecer como resultado do Corresp é o que vai servir como resultado para a minha função, ok? Então, eu venho aqui no meu próximo argumento, clico em ponto e vírgula, e agora ele está me pedindo a altura. O que é a altura? A altura é a quantidade de registros que tem abaixo do cabeçalho. Eu preciso, e aí não significa que eu preciso colocar 3, eu posso colocar a quantidade que eu quiser, pode ser que ele tenha quantidade de linhas diferentes, então eu posso colocar a quantidade do que for maior. Neste caso do exercício, eu padronizei todos com 3 linhas. Por quê? Porque quando eu limito, eu coloco mais linhas do que tem de informação, quando eu abro a caixinha suspensa da minha validação, ele traz o campo em branco e aí eu preciso subir a minha barra de rolagem para eu chegar nessas informações. Então eu preferi colocar 3, apenas 3, para toda vez que eu abrir a caixinha suspensa, ele já aparecer a quantidade que eu preciso, que são esses 3, essas 3 informações. Então eu vou colocar aqui 3 como a altura, ok?
ponto e vírgula e largura. O que é largura? Largura representa o seguinte: depois que eu encontrar a minha informação no meu cabeçalho, depois que eu deslocar uma informação uma linha abaixo, depois que eu trouxer a quantidade de registros que eu quero aqui, no caso 3, eu quero que me traga só essa informação, eu quero que ele me traga a informação de outras colunas. Então, no caso aqui, eu quero só dessa. Então, eu vou colocar uma coluna, que é a coluna atual, ok? E vou fechar, né, a minha função, ou seja, eu fiz o corresp primeiro e depois eu fiz o desloque e usei o corresp dentro da minha função. Como eu falei, né, tem, né, um vídeo que fala só sobre função alinhada aí no canal, ok? Finalizei, eu vou clicar, né, em Enter. O que acontece? Quando eu clico em Enter, ele me aparece aqui uma informação chamada despejar. Essa é a nomenclatura e a definição que o Excel usa para uma função matricial. Então, uma função de matriz. Então, como a função desloque ela é uma função matricial, ela vem com esse formato. Então, você pode ver que tem um tracejado aqui. Esse tracejado, ele está demonstrando aqui, ó, a quantidade de linhas, 1, 2, 3, porque foi essa quantidade que eu disse que ele podia despejar, ou seja, me listar quando ele encontrasse fornecedor aqui. Mas para ele não dar nenhum erro, nenhum apontamento aqui, eu vou cancelar aqui, vou voltar para que ele não, né, não reflita aqui no meu, né, na minha função, aqui na minha forma. E depois que eu cheguei nessa informação, então vamos imaginar aqui que a minha informação seja essa, eu dei um Enter aqui, ele vai fazer a mesma coisa, ele tá vendo? Ele vem aqui, vai despejar, enfim, né? Mas para que ele não aconteça isso, vamos imaginar que a minha fórmula esteja montada, e como eu disse, eu posso montar ela aqui na minha primeira célula normal, e aí o que eu faço? Né? E aí, para a gente finalizar e entender, eu venho aqui, copio a minha função, obviamente que no caso você vai copiar ela vai estar aqui na primeira linha e não aqui no campo que eu usei para a gente montar ela, aqui na primeira linha eu vou copiar e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha primeira linha, vou vir aqui em validação de dados, vou vir aqui em lista e aqui eu vou colar essa informação. Então, o que tem aqui é o que a gente acabou de montar. Então, colo essa informação aqui e clico em OK. Eu uso essa informação do aplicar alterações abaixo se eu já tenho validações. Se eu já tiver validações abaixo e eu fiz alguma alteração, para eu não precisar copiar e colar essas alterações para as linhas de baixo, eu simplesmente clico nesse botão e ele já vai aplicar essa alteração para os demais, para os de baixo. Como eu já fiz isso, eu não vou clicar aqui. Eu poderia clicar em OK e ele daria o resultado, que é o resultado que ele está gerando aqui, que seria o quê? Quando eu escolher fornecedor aqui, ele vai vir aqui e ele vai listar só fornecedores para mim aqui. Quando eu escolher funcionários, ele vai listar só funcionários aqui, ok? Então, assim, essa é a grande vantagem para mim, o grande benefício da gente colocar isso alinhado. Ah, mas beleza, a gente criou um terceiro grupo aqui. Exatamente, basta a gente pegar essa informação aqui que a gente montou, a nossa função que a gente montou aqui, copiar essa função daqui, vir aqui, inserir validação como a gente fez exatamente no outro e colar a informação aqui. No momento que a gente cola a nossa fórmula aqui dentro da fonte, ele já entende que aqui eu quero que ele faça uma validação, né, a mesma que fez aqui, a única diferença é que nessa coluna ele vai buscar essa informação como referência, ou seja, aqui na nossa tabela ele vai procurar fornecedor, e aí ele vai aqui, ó, onde que está fornecedor? Ah, está aqui. Ele vai deslocar uma linha abaixo e vai me trazer essas três opções. Foi isso que eu disse na função. Quando ele chegar aqui e encontrar que foi o que ele fez aqui, fornecedor, na próxima validação, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai procurar fornecedor 2. Então, vamos lá na nossa tabela. Fornecedor 2, onde que ele está? A gente desce, a gente corre aqui, fornecedor, ele está aqui, fornecedor 2. E aí ele vai trazer os 3 itens que está abaixo. Então, foi isso que ele fez. Quando ele veio aqui, procurou fornecedor 2, ele listou apenas o que está na linha de baixo. E aí, assim, sucessivamente. Ele vai fazer isso para quantos níveis de cascata a gente criar.
como eu falei, aqui está fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, cliente, porque foi os nomes que eu falei para não ter que registrar um nome, enfim, de um cliente de verdadeiro aqui, enfim, ok? E aí, o que acontece? No caso aqui, né, um exemplo que eu deixei aqui para poder explicar para vocês também é o seguinte: vocês imaginam, vou até arrastar para cá um pouquinho. Vocês imaginam o seguinte: a gente tem aqui sócios, então ele vai disponibilizar a opção baseado em sócios, e aí aqui ele vai, né, listar quais são os sócios, enfim. Então é isso que ele faz. E aí vamos imaginar que no último item aqui eu escolhi outros. Escolhi outros. Teoricamente, a próxima validação aqui tem que ser baseado em outros. Ok, então vou escolher outros dois. Então a gente vai vir aqui na próxima validação. Lembrando que eu falei que mesmo que tenha informação aqui, se eu comecei novamente essa cascata, eu tenho que registrar coluna por coluna para que, né, ele não caia no erro. Por quê? Porque isso aqui não ele não vai entender isso aqui como uma fórmula, ele vai entender isso aqui como uma validação. Então vamos lá. E aí chegou aqui, olha só, aí chegou aqui, ele não está me trazendo nada. Por quê? Então vamos lá. Porque outros eu coloquei na minha tabela primária aqui, né, no meu primeiro nível, peguei o outros, joguei para o meu segundo nível aqui, e aí ele trouxe 1, 2, 3, e aí vocês podem ver, 1, 2, 3. Só que no meu terceiro nível, o que eu fiz? Ou melhor, o que eu não fiz? Eu não peguei aqui outros 1, outros 2 e outros 3 e joguei para, né, a minha... Tá vendo? Ó, eu não joguei ele aqui para as minhas novas tabelinhas aqui. Por isso que aqui ele não está trazendo a informação aqui. E aí, o que eu precisaria fazer para corrigir isso? Como eu falei, independente do nível, independente da ordem, o que eu precisaria fazer? Criar mais, né? Vir aqui. Então, como eu tenho aqui outros 1, 2 e 3, eu precisaria fazer igual eu fiz aqui, fornecedor 1, 2, 3. Então, eu precisaria pegar isso aqui, então eu vou copiar isso aqui e eu vou fazer o seguinte, para eu não precisar mudar a área da minha validação, então aqui eu coloquei, né, uma célula. Então, lá na tabela, eu coloquei da B2 a V2. Então, para eu não precisar, né, vir aqui, ir lá e mudar minha fórmula, porque eu determinei até minha V2, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui 3 colunas, ok? Então, eu vou vir aqui, vou inserir 3 colunas, primeiramente, ok? E aí eu vou pegar essa informação aqui, 1, 2, 3, vou copiar e eu vou colar ela para cá. Por quê? Porque como eu inseri as minhas colunas dentro do meu intervalo, aí o Excel ele já vai entender que eu não preciso mudar a minha área, entendeu? Porque eu estou inserindo dentro do meu range aqui, dentro da minha área, do meu intervalo aqui. Então eu vou vir aqui, como ele estava, né, no formato de coluna e agora eu quero... Aliás, ele estava no formato de linha e eu quero levar ele para coluna, então... Só relembrando, eu estou copiando ele aqui e ele está na vertical, né? Ele está em coluna, eu copio ele daqui e eu quero jogar ele como linha. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, né? Eu estou deixando uma coluna de distanciamento de um para o outro, eu venho aqui, clico com o meu botão direito, clico em colar especial, venho aqui em valores e em transpor. Então, clico em OK, então percebe que o que está em coluna, ele está em linha. E aí eu só estou inserindo realmente uma coluna entre cada um deles aqui, tá? Para padrão, simplesmente só para deixar um padrão aqui, ok? Então, só para isso aqui. Então, vou marcar os 3 aqui, vou dar 2 cliques aqui, vou vir aqui, vou deixar, né, separado aqui, vou excluir essa coluna que ficou a mais, ok? E vou reduzir ela aqui. E aí, o que eu poderia fazer? Aí eu poderia, dentro de cada nível desse, colocar qualquer informação que eu quisesse. Então, só para exemplificar, vou colocar aqui, por exemplo, só para vocês entenderem essa mudança lá. Então, vou colocar, por exemplo, então vamos colocar isso aqui, vou copiar para cá, por exemplo. Vou vir aqui,
Vou substituir aqui, por exemplo, só para de A para B. Ok. E vou substituir aqui, eu vou digitar aqui C. Ok? Só para a gente popular aqui a área que a gente inseriu aqui. E agora vamos ver na prática como que isso funciona. Então, só para vocês entenderem, agora a gente vem aqui no nosso contas a pagar, a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai escolher aqui novamente outros, como eu falei, vamos reiniciar, então vou escolher outros, vou escolher agora outros 3, por exemplo, e aqui, né, perceba que agora ele aparece. Entendeu? Então, por isso, eu deixei esse último aqui para exemplificar para vocês. Então, dessa vez agora, fica mais fácil a gente saber como que funciona o cascata, ok? Eu sei que não é tão simples assim, né? Principalmente quando a gente está vendo da primeira vez. A grande vantagem é que o vídeo vai ficar lá no canal, então vocês vão ter a possibilidade de assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Espero que o esforço que eu fiz, né, vocês consigam ter a maior parte do entendimento sobre essa questão, né? E mais uma vez, né, sessão agradecimentos para quem chegou até aqui nesse vídeo, para quem é inscrito no meu canal, muito obrigado. Para quem chegou até aqui e não é inscrito no meu canal, tá aqui minhas redes sociais. Então, como eu digo sempre, e vou falar isso sempre em todos os meus vídeos, né, eu tento gerar, né, o melhor conteúdo para vocês, gratuito, e a maneira simples e extremamente importante de vocês poderem retribuir isso é se inscrever nas minhas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, entendeu? E ativar o sininho das notificações, porque praticamente quase todos os dias, né, se não todos os dias, eu divulgo conteúdo, e aí você é notificado toda vez que eu divulgar esse conteúdo, tá ótimo? Então, muito obrigado, espero que realmente vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Um abraço.